sonho era ser jogador de futebol. Eu venho de uma família de jogadores de futebol. Meu pai, meu irmão mais velho. Mas aí, na segunda mudança da família, a primeira foi do interior da cidade de Quintana para São Paulo. Na segunda, de São Paulo para Santo André, eu fui estudar num colégio de periferia. Aonde eu fui estudar nesse colégio, o meu professor de educação física era técnico de vôlei do time da cidade, em Santo André. E ele só dava vôlei no colégio. Mas eu me apaixono por uma menina que jogava na seleção desse colégio, da seleção da escola, o que era pra gente uma coisa fantástica, né? E aí, como todo namorado apaixonado, vai catar a bola, ajuda no treino, espera o treino terminar para levar a namorada para casa, eu comecei a dar os meus primeiros toques. Aí um amigo me viu tocando a bola e falou, pô, vamos fazer um teste no time da cidade. Eu fui aprovado. Um mês depois, eu estava disputando o torneio início do Campeonato Paulista. E ali, na realidade, nascia uma grande paixão. Eu esqueci o futebol e me apaixonei de tudo quanto é jeito pelo vôlei. Talvez eu tenha sido um dos atletas que mais treinou na vida para realizar um sonho, que era representar o meu país numa grande competição mundial, Jogos Olímpicos. E aí, cada vez mais, a paixão pelo vôlei crescia, aumentava. E aí, seleção paulista, seleção brasileira de base, seleção adulta. E aí, não parei mais. Durante toda a carreira, lógico que quando você joga, você começa nas categorias de base, a pressão não é tão grande. Depois que você começa a representar o Brasil ou joga em times que têm a responsabilidade de chegar a disputar títulos ou próximos, ou passa a ser técnico de times importantes, que existe uma pressão constante, depois técnico de uma seleção nacional, muito maior. É o que eu falo sempre, a gente representa 220 milhões de pessoas que torcem, que sofrem, que estão com a gente ali em cada momento, em cada situação, em cada campeonato. E é muito importante como a gente se apresenta. Eu acho que o mais legal é sentir depois das pessoas, quando a gente encontra, dizendo assim, vocês nos representaram. Então eu acho que são momentos que a gente vive de vitórias, de derrotas, que fazem parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento, e que é isso, nossa vida é muito tênue em termos de resultados, do fracasso ao sucesso. Muitas vezes são apenas 2 pontos. Tudo que a gente faz hoje, o que a gente vive, a gente constantemente está imerso nesse mundo digital e nas redes sociais. Hoje a gente não consegue fazer nada mais em segredo. Por exemplo, eu adorava treinar, não mostrar muito para os nossos concorrentes, os nossos treinos e tudo mais, mas hoje não tem como, né? É importante também a divulgação, que as pessoas saibam aquilo que a gente está fazendo, como a seleção está executando, o trabalho, as jogadoras, o dia a dia, né? Mas eu procuro sempre ficar um pouquinho à parte disso. Agora, fico 24 horas ligado, disponível para jogadoras a qualquer momento e fico antenado daquilo que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que são informações importantes para saber também o que os nossos concorrentes estão fazendo, qual é o próximo planejamento para a próxima competição. Eu acho que existem o lado bom e o lado que é mais de precauções, né? Mas eu acho que hoje faz parte, não tem como. Lógico que, sem dúvida, foram as 3 medalhas de ouro. Agora, difícil, se você me perguntar qual foi a mais importante, acho que nenhuma foi mais importante do que a outra. Todos tiveram um significado diferentes, né? De um começo de carreira como treinador, jovem, 38 anos, depois as dificuldades no feminino que a gente atravessou depois de 2004, a primeira conquista da medalha de ouro em esporte coletivo feminino, que foi em 2008,
depois o bi em 2012. Então, é difícil, né? As dificuldades que a gente atravessou também em 2012, depois de uma grande conquista em 2008. Mas são histórias que marcaram a trajetória de um time, das pessoas que compuseram, das pessoas que se dedicaram, de toda a realização de um trabalho de equipe. É bom ressaltar isso, porque foi uma vitória de um time que trabalhou muito para realizar e construir esse grande legado, uma marca de sonhos que a gente conseguiu realizar. Agora, não dá para escolher. Se você me perguntar um jogo, por exemplo, lógico que a gente, durante essa trajetória de anos aí, nós tivemos vários jogos marcantes, jogos vencidos por 2 pontos, um tie-break dificílimo, perdidos num tie-break dificílimo também. Mas eu posso confessar uma coisa, nada, nenhum deles parecido como o jogo contra a Rússia nas quartas de final na Olimpíada de 2012. Eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde correr. Era a Rússia um ponto na frente, a gente igualava, a Rússia um ponto na frente. Da minha parte, não tinha tempo, não tinha mais substituição, não tinha mais nada. Eu só, naquele momento, rezava, tentava me comunicar com as jogadoras em alguns momentos, assim como toda a comissão técnica, como torcedores, como entusiastas e bola naquele momento. A Sheila teve uma participação fenomenal, Thaís, todas jogaram muito, né? Mas foi incrível como, naquele momento, jogadoras marcaram a história, né? Que a gente lembra muito, porque a Sheila não estava fazendo um bom jogo, estava jogando normal, não tão bem quando ela costumava, mas no tie-break ela se transformou e fez um tie-break maravilhoso, pedindo bola, virando e pedindo bola e virando. Então foi uma coisa muito marcante que eu acho que a gente nunca mais vai esquecer. E a Thaísa, na realidade, estava sendo a melhor jogadora da partida até aquele instante. Foi incrível, aquele jogo marcou a nossa história. Depois do jogo, quando eu já entro no ônibus, né, a coisa que eu quero fazer logo depois é entrar no ônibus, voltar para o hotel, jantar e ficar pensando nas coisas que aconteceram durante o jogo. O que a gente poderia ter feito melhor, o que a gente não fez de tão bom, mas me passa assim todo um retrospecto das ações, né, nas contagens, onde a gente teve mais dificuldade, qual o fundamento que a gente sofreu mais, qual o fundamento que a gente teve um aproveitamento melhor. Enfim, eu procuro baixar a adrenalina, mas na realidade ela vai começar a baixar no meio da madrugada, não tem como. Depois de jogo eu não consigo comer e dormir. A única coisa que eu consigo fazer é tomar um bom café, sendo Melita. Alcione, eu acho que é a primeira pessoa que eu busco, que eu procuro, porque é aquilo, ela sabe das coisas que eu passo durante a minha jornada, a minha trajetória, das dificuldades, do treinamento, o dia a dia, né, que a gente vive, das angústias, das apreensões, das dificuldades, das coisas boas, né, das expectativas. E lógico, quando a gente tem uma boa vitória, é sempre importante você compartilhar esse momento, porque ela fez parte desse momento, ela faz parte desse momento, dessa luta, dessa trajetória que a gente leva no nosso dia a dia. Então a primeira pessoa é a Alcione, minha mulher. Eu vejo assim que a gente poderia ter uma quantidade maior de jogadoras. Nós temos boas jogadoras, talentosas, que precisam de mais experiência internacional, né? É o que a gente vai buscar nesse novo ciclo até Los Angeles. Mas eu gostaria que os times conseguissem trabalhar mais na base,
conseguissem realmente mais adeptos no vôlei para poder ter uma seleção cada vez melhor, né? A gente ainda carece um pouco desse incentivo do esporte no Brasil, principalmente na base, de investimentos e da procura, mas eu acho que a gente melhorou muito. Eu acho que a gente tem grandes coisas acontecendo aí. E acho que essa geração é uma geração que, como eu disse, tem muita qualidade, que precisa de experiências, que vai ter jogos importantes, tem que se manter segundo do ranking mundial, né? Na nossa busca, começando desse novo ciclo agora para Los Angeles, é que a gente consiga chegar em primeiro do ranking e permanecer nele durante algum tempo. Essa é o nosso grande desafio com esse novo grupo. Jogar vôlei não é difícil. O difícil é você se preparar bem, é você treinar muito, é você ter atitudes condizentes com aquilo que você sonha, né? O que você quer ser? Você quer ser uma boa jogadora, você quer jogar em grandes times, você quer jogar na seleção nacional, depois de uma certa idade você quer jogar fora do Brasil, ter uma experiência internacional, morar em outro país, falar uma outra língua. Eu acho que depende muito de você. Então eu sempre digo para as jogadoras, não é só esperar o que você vai receber do seu treinador, ou as informações, ou a preparação, mas é como você vai se dar para que isso aconteça. O quanto você está disposta a treinar, a ser disciplinada, a ser comprometida, a ter atitudes, a ter realmente essa relação com o teu time muito forte, para você realmente conseguir ser uma grande jogadora. E principalmente os cuidados com a sua saúde, né? De você se preservar, de você cuidar da sua alimentação, da sua nutrição, de você se alimentar bem, de você descansar. Realmente, quem quer ser bom atleta ou tá de outro nível, tem que realmente se preparar em todos os sentidos, né? Quando a gente fala de preparação, a gente sempre fala em 4 pilares, que é a preparação técnica, ou seja, fazer da melhor maneira possível, com a melhor mecânica possível, os fundamentos do vôlei. A tática do jogo, você entender como o jogo se comporta e o que você tem que fazer em cada situação que ele oferece na sua frente. A parte física, o quanto você tem que trabalhar fisicamente para melhorar a sua capacidade muscular, a sua capacidade aeróbia, enfim, todos os quesitos que são necessários, e cuidado com a parte mental. Essa parte mental caminha junto com as 3 que eu disse anteriormente, que é tão importante quanto, né? Essa força mental de realmente decidir bolas importantes, de fazer coisas importantes, de ajudar o teu time na derrota, na vitória, de estar junto, de estar o tempo inteiro aprendendo, né? O que é muito importante, ou seja, com a derrota ou com a vitória, mas entender que isso faz parte de um pacote onde você tem que valorizar muito essas ações para ser uma grande atleta. Não tem mistério. Tem que se doar de corpo, alma e coração para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Primeiro, eu tenho que agradecer a Melita, a participação dela num projeto tão importante como é o Viva Vôlei. Eu sou um fã incondicional da base. Tudo começa ali. Se você é bem treinado, se você faz exatamente, aprende os fundamentos, uma mecânica boa, se você aprende tudo que você tem que aprender dos 6 fundamentos, quando você ainda é jovem, quando você ainda é criança, adolescente, principalmente no Viva Vôlei, que a gente trabalha com crianças, de 3 contra 3, que é também um mini vôlei, é extremamente importante a qualidade pela qual
você está sendo conduzido e aprendendo. Então é uma iniciativa que hoje é extremamente importante para que essa jogadora ou essa criança hoje seja uma grande jogadora no futuro. Tudo começa no Viva Vôlei. Então eu sou fã incondicional desse projeto. Eu sempre falo de raízes, né? Quando eu jogava na seleção e até assistindo meus companheiros depois de não ser convocado, enfim, torcendo, nós não éramos profissionais, a gente sofria muito, né? A gente perdia muito assim para as outras seleções. Então eu me lembro que a Olimpíada que eu fui para Montreal, nós fomos 7º colocados. Todo mundo ali estudava, trabalhava e treinava. Nós não éramos profissionais. E a gente sentia muito, porque a gente jogava contra seleções já profissionais. Então, a diferença técnica era muito grande. E eu sofri muito aquele período de tantas derrotas, tantas dificuldades, de ter que... do ônibus, do trem, do pouco material, sabe? Do início de tudo. Então, eu me lembro daqueles momentos, né? Que foram... Hoje eu olho para trás, eu vejo tanto romantismo, tanta coisa boa, tanta coisa legal que a gente aprendeu no passado e que a gente traz até hoje, mas ficou aquele gosto assim, eu não quero perder mais, não gosto de perder. E a gente lutou muito para estar onde a gente está. O voleibol brasileiro, ele conseguiu caminhar a passos largos à medida que a gente conseguiu se profissionalizar. Foram gerações importantes que apareceram, gerações talentosas, que foram bem trabalhadas e conseguiram grandes resultados. Com isso, a gente conseguiu trazer mais gente para assistir vôlei, para praticar vôlei, e hoje o voleibol é o 2º esporte nacional, e a gente tem que enaltecer isso porque foi muito trabalho de muita gente que se dedicou e que fez o voleibol acontecer. E por isso eu sei que a trajetória foi dura, longa, e a gente sabe o quanto é difícil ganhar uma medalha de ouro. Por isso a gente tem que enaltecer e continuar lutando cada vez mais. A minha relação com ela não era uma relação muito tranquila no começo, né? A Thaísa chegou na seleção muito jovem, super talentosa, uma capacidade incrível de física, uma leitura de jogo, uma inteligência para jogar esse jogo que poucas jogadoras no mundo têm. E lógico, impetuosa, cheia de energia, pronta para o mundo, né? E lógico que sempre a gente tem que estar segurando alguns ímpetos, né? Normal, isso aí faz parte, não coibir, não é isso, mas tentar conversar, tentar sempre entender aquilo que está acontecendo e poder encaminhar da melhor maneira possível. Como eu também fui jovem, como eu também tive meus momentos, né? Eu acho que ela também teve, e eu entendia isso. Depois o tempo passa, a gente tem dificuldades, ela teve uma contusão muito grave, e essa contusão acabou nos aproximando mais. Eu trouxe ela para o nosso time, o Fernandinho, que é o fisioterapeuta, cuidou dela 24 horas por dia, e a gente viu o sofrimento dela para tentar voltar a jogar em alto nível. O que essa menina se dispôs a fazer, o que ela treinou, o que ela sofreu, o que ela chorou para voltar a jogar em alto nível, né? Porque uma coisa é você estar lá, de repente você tem uma contusão que te bota lá embaixo de novo, recuperação super difícil, uma possibilidade de não jogar mais, né? E aí começar praticamente do zero, desespero, né? Mas vamos com calma, dia a dia, muitas vezes chorando junto, né? Não deixando transparecer aquele sentimento, tentando mais dar força, tentando mais ajudar, mas momentos aqui que eu botava a mão na cabeça assim e dizia, meu pai do céu, ajuda essa menina. E assim foi a nossa aproximação. Acho que, apesar da dor,
foi uma aproximação muito legal. Acho que hoje eu sou muito grato a essa oportunidade que eu tive, apesar do momento, de estar junto com ela e de poder ajudá-la um pouco.